Timaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa segunda edição desta sexta-feira, como sempre, com muitas informações pra vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que já me ajuda. Se for novo aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações, me dá essa moral, me segue lá na minha conta pessoal no Instagram, beleza? Dito isso, vou te lembrar também da minha parceira, né, que é a OneFootball. Na OneFootball você tem notícias do futebol brasileiro, europeu e sul-americano, tudo de graça na palma da sua mão. Você também pode, ó, assistir ao vivo e de graça os jogos do campeonato alemão. O Bayern normalmente ganha todos os anos, praticamente, mas esse ano tá com cara de que o Bayern não vai ser campeão alemão, não. Então, se você quiser dar essa secadinha lá e acompanhar o alemãozão, você pode ver ao vivo de graça na OneFootball. E também você tem a possibilidade de personalizar o aplicativo com o seu clube do coração. Você vai lá, marca o Vascão e aí toda a notícia do Gigante da Colina, o aplicativo manda a notificação na tela do seu celular. Baixa o OneFootball. O OneFootball é parceira do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E como eu sempre digo, quem baixa o OneFootball não consegue mais ver sem. Bom, galera, a situação bem interessante. O Vasco hoje teve 2 jogadores convocados para as seleções aí na data FIFA. Um para a seleção brasileira e outro para a seleção uruguaia. O volante Andrei Santos está convocado para o amistoso contra Marrocos e o lateral direito Puma Rodrigues vai jogar os 2 amistosos da seleção do Uruguai. Eu vou trazer para vocês como o Vasco fez o anúncio das convocações de seus atletas. Andrei Santos, cria da base forte. Andrei Santos foi convocado na manhã desta sexta-feira para a seleção brasileira pelo técnico Ramon Menezes. O jovem meio-campista fará parte do grupo, que enfrentará o Marrocos no próximo dia 25 de março, em sua primeira convocação para o time principal. O zagueiro Luan, hoje no Palmeiras, havia sido o último atleta cruz-maltino convocado para a seleção brasileira principal para um amistoso contra a Colômbia, no Nilton Santos, em janeiro de 2017. Parabéns, Andrei Santos. E o último jogador do Vasco convocado para uma seleção foi o Martin Silva, ainda em 2018. Martin Silva sai do Vasco em 2019 e o Vasco volta a ter um jogador convocado para uma seleção internacional e de novo para a seleção do Uruguai, que é o Puma Rodrigues. O Vasco fez o anúncio da convocação do Puma assim, ó. O lateral direito, o Puma Rodrigues, foi convocado pela seleção uruguaia para a disputa de 2 amistosos. As partidas contra Japão e Coreia do Sul acontecerão na Ásia nos dias 24 e 28 de março. Então, sim, é um novo momento na história do Vasco da Gama e o Vasco está tendo 2 jogadores convocados para as seleções. Com isso, já fica aqui um parêntese já. O Vasco precisará de reposições. O Andrei tem um caso atípico, que é um jogador que não vai ficar muito. 1º de julho, ele está indo embora para o Chelsea. Já o Puma Rodrigues, sim, é um jogador nosso, que o Vasco tem que ter uma reposição à altura. O Paulo Henrique chegou do Atlético Mineiro. Vamos ver se ele dá conta do recado, tá bom? Então lembrando que o Puma sempre deve estar sendo convocado. Inclusive ele e o Varela, lateral direito do Flamengo, hoje jogaram a última Copa do Mundo como laterais direitos da seleção do Uruguai. E o Andrei Santos publicou o seguinte nas suas redes sociais: glória a Deus, sonho realizado, primeira convocação para a seleção brasileira. Muito feliz por esse momento histórico na minha vida e na minha carreira. Agradeço a Deus e a todos que me ajudaram. E aspas aí para Andrei: sonhos foram feitos para serem realizados. E ele meteu um Vasco. Inclusive, ontem o Andrei publicou o seguinte também: The History Continues. Uma foto dele em São Januário com o dedinho para cima após o Vasco fazer o anúncio oficial de seu retorno ao Gigante da Colina. O moleque virou um fenômeno, tá super badalado, já tá com 647 mil seguidores lá no Instagram dele. É questão de tempo aí dele pegar 1 milhão. Boa sorte ao Andrei na convocação e os jogadores do Vasco. Inclusive, vou deixar passando um vídeo curtinho aí do momento onde o Andrei e a sua família assistiu a convocação e o menino recebeu aí a notícia da sua convocação. André, Fluminense. Andrei Santos, Vasco da Gama. Casimiro, Manchester United. João Gomes, Wolverhampton.
Bom, galera, vamos virar a chavinha porque o nosso diretor executivo, Paulo Brax, deu uma entrevista exclusiva hoje para o Seleção Sport TV na parte da tarde. Eu vou deixar com vocês, vou dividir em dois momentos aí a participação do Paulo Brax, que foi uma entrevista curta. Primeiro, ele vai comentar, domingo temos um Vasco e Flamengo, e o Josh Wander, numa entrevista dada inclusive à Globo, disse que era a última vez que Vasco e Flamengo se encontrariam com diferença no orçamento. Chegou o tal jogo, e o Vasco hoje ainda não tem um orçamento igual ao do Flamengo, mas o Vasco montou um time bacana. Acho que se você pega jogador por jogador, o Vasco ainda tem um time aquém do Flamengo, mas não dá nem para comparar o time do Vasco hoje com os times que nós tínhamos anteriormente. Acho que nesse aspecto o Josh acabou deixando um pouquinho a desejar, mas enfim, o Paulo Brax foi perguntado sobre essa fala do Josh Wander, o que ele poderia comentar antes do Clássico, e também ele vai comentar sobre a reformulação que foi feita no elenco do Vasco para essa temporada e a expectativa para o Clássico contra o Flamengo no próximo domingo. Vocês já começam com uma pergunta que eu vou ter que driblar vocês. Não posso ter a irresponsabilidade de comentar uma declaração do Josh. Eu nem estava aqui no clube nessa época, vi isso mais de uma vez posteriormente. Então isso tem que ser perguntado para o Josh, não para mim. Eu posso dizer do atual Vasco, do que a gente tem feito desde que tive essa honra de ser convidado para estar aqui desde agosto do ano passado, o que a gente mudou em termos de instituição, em termos de estrutura, em termos de voltar o Vasco a ser esse gigante no mercado de contratações, esse gigante dentro de campo, porque é um clube gigante, e o nosso trabalho aqui de dia a dia, dentro dessa nova política, dentro dessa nova estrutura de gestão, voltar o Vasco a ter esse protagonismo dentro do futebol brasileiro. Zé, que a gente tem feito uma reformulação muito grande. Foram mais de 20 saídas do elenco do ano passado para esse, e a gente está aproximando agora com o Andrei, né? Vamos falar de Andrei daqui a pouco, por favor, né? Pela convocação na seleção principal. São 13 reforços, então é uma reformulação muito grande, nova comissão técnica, um novo diretor técnico, um novo time, um novo elenco. São 10 jogos no ano, oficiais, sendo 8 jogos com a formação que a gente tem de força total. Então é um começo de trabalho, nós estamos em março, há um mês de um fechamento de janela, que é importante para nós, mas há um mês e meio do início do Campeonato Brasileiro da Série A, que a gente conseguiu retornar. Então é um momento que ele é positivo, sim. A gente vem numa crescente em termos de performance dentro de campo. Temos uma tentativa de sempre manter um ambiente estável. Eu acho que é um papel que é um pouco do meu papel como executivo aqui dentro. E também dentro dessa nova realidade de SAF. É difícil num clube com a camisa tão pesada, né? A gente ter estabilidade no trabalho, mas é o que a gente tem conseguido fazer desde a representação em dezembro, já visando essa temporada 2023. Então é um momento bom, um momento positivo, e que não significa que a gente vá triunfar por estar com um momento bom. O que a gente espera é manter o nível de evolução que nós estamos tendo dentro dessa reformulação, desse entrosamento entre jogadores, comissão técnica, e fazer um grande jogo no domingo, à altura dos torcedores do Vasco que estarão lá, os torcedores do Vasco que estarão acompanhando a partida, e de um clássico que tem quase 500 jogos de história, né? Então um clássico muito grande, e a gente espera estar à altura desse jogo. Bom, galera, para finalizar, dois temas muito importantes. Primeiro, ele vai começar falando sobre a questão das contratações e a janela, que bem breve fecha aí para o início do Brasileiro. Paulo Brax já havia dito algumas vezes que queria ter de 80% a 90% do grupo fechado para o Brasileiro e deixar uma reserva para aquela janela lá do meio do ano, que é entre agosto, julho, por aí. Então ele vai comentar essa situação para vocês também, inclusive como ele enxerga o atual elenco do Vasco. Para finalizar, uma pergunta muito pertinente. Por que o Vasco viu com bons olhos um retorno do Andrei? Já que no máximo o Andrei jogaria 15 jogos com o Vasco, porque ele vai estar com a seleção
brasileira sub-20 para jogar o Mundial e agora, para piorar, ele ainda foi convocado para a seleção principal, que vai fazer diminuir ainda mais a quantidade de jogos. Se o Andrei jogar 10, 11 jogos aí com a camisa do Vasco, vai ser muito. Então, com vocês, o Paulo Brax explicando por que o Vasco contratou o Andrei, mesmo com todas essas circunstâncias. A mudança que a gente teve do ano passado para esse é uma mudança necessária de perfil do elenco. Então, foram 12 contratações, mais agora o Andrei, o retorno do Andrei, então 13 jogadores. Desses 12 jogadores, o Vasco pôde fazer um movimento, de certa forma, agressivo dentro do mercado brasileiro, de termos condições de contratar jogadores titulares de camisas grandes dentro do Brasil, e compra de jogadores, né? Eu ouso dizer que em 124 anos, né, o Vasco está próximo de 125 anos de história, nunca teve investimento tão grande numa janela de contratações. E isso, obviamente, eleva o nível do time, eleva o nível do plantel, do elenco. A gente está próximo de um número que a gente entende adequado para começar o Campeonato Brasileiro, um mês da janela. Não está fechado o grupo. A gente entende que alguns movimentos ainda serão feitos, não necessariamente eu vou expor posição ou número, né? Não seria indelicado também de fazer isso, mas há possibilidade de saídas, e quando há possibilidade de saídas, há possibilidade de entradas. A gente tem também uma análise muito forte dentro da categoria de base nossa, que é historicamente um DNA muito vencedor e um DNA de muita qualidade. A gente tem garotos hoje, vindos do sub-20 e até do sub-17, que estão pedindo espaço aqui dentro do nosso elenco, e a gente está observando muito de perto. Então estamos próximos de um número adequado, de uma média de idade que a gente entende adequada também para os nossos objetivos no ano. A gente tem a convicção que nós elevamos a qualidade do elenco, porque também elevamos a qualidade da competição que vamos disputar esse ano. Eu sempre digo que a gente quer esse ano que o Vasco seja competitivo. Muita gente pergunta em termos de colocação, qual o objetivo do clube. O objetivo nosso é ser competitivo, e nós estamos sendo. E a nossa maior competição do ano, que é o Campeonato Brasileiro da Série A, de onde o Vasco não pode mais sair, a gente entende que seremos competitivos nesse torneio com essa reformulação que a gente tem e desse equilíbrio, esse balanço entre os novos contratados, o elenco que permaneceu e os jovens, que são muito promissores e talentosos aqui dentro do clube. Eu disse que eu queria o Andrei aqui para um jogo. Se pudesse ser um jogo, eu queria o Andrei de volta. O Andrei é um jogador que tem uma história muito grande aqui dentro do clube. Chegou com 8 anos de idade no Vasco. E, coincidentemente, a gente marcou essa entrevista há uma semana, e hoje tem uma convocação do Andrei para a seleção principal, que é uma convocação 100% Vasco. O Andrei nunca jogou em outro clube. Apesar da venda para o Chelsea, o Andrei não chegou a estrear pelo Chelsea. O Vasco leva o Andrei ao Mundial Sub-20, do Mundial Sub-20 leva a seleção principal. Pela qualidade dele, pela disciplina do atleta, pela característica que ele tem, pela modernidade, pela cabeça boa, mentalidade dele. E é uma convocação de todos nós, é uma convocação do Vasco. E é um jogador de um nível muito alto, Luiz. Eu estava dentro do mercado de transferência buscando um jogador com essa característica para ocupar ali uma posição de primeiro e segundo volante, e surge a oportunidade de repatriar o Andrei. Então não pensei duas vezes, tanto a minha pasta, quanto a 777, quanto todos aqui no clube e o próprio jogador, de fazer esse movimento de retorno do Andrei, ainda que seja por pouco tempo. A gente sabe que é um período que normalmente não se faz contratações de 3 ou 4 meses, né? Na verdade vão ser 4 meses, e ainda tem essa possibilidade grande do Mundial Sub-20, até porque ele é capitão do time do Ramon Menezes no Sub-20. Mas estamos satisfeitos, muito felizes por poder repatriar o Andrei, por dar essa camisa a ele, por dar mais jogos ao Andrei. Ele sai, o último jogo dele foi em Itu, que ele se despediu sem saber que iria embora do Vasco. Então ele tem uma oportunidade de se despedir do Vasco jogando em alto nível, uma competição de alto nível, que é uma Série A, que ele vai poder jogar, porque ele nunca jogou uma Série A pelo Vasco, ele foi promovido ano passado. E o nosso planejamento continua. Eu também preciso ter o planejamento
da reposição ao Andrei. E isso já está sendo feito em paralelo. Então eu queria o Andrei por um jogo, e se for 10 ou 15 jogos, a gente está muito feliz, muito satisfeito de ter o Andrei aqui com a qualidade que ele tem, vai contribuir muito para o Vasco, e vai ser muito bom para ele também, e vai ser muito bom para o Chelsea e também para a seleção brasileira, então todo mundo ganha. Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. Logo mais à noite eu chego com a nossa terceira edição, beleza? 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. Qualquer momento, de volta mais, tamo junto. Valeu, fui!